Uma boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina, espectroscopia atômica e molecular. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o modelo do oscilador harmônico, só que nós vamos fazer uma aproximação um pouco mais específica, né? Nós vamos fazer uma aproximação considerando agora o fato de que nós vamos descrever a física associada à interação entre dois átomos, né, que interagem via ligação química, né? O modelo que a gente viu na aula da semana passada, tanto do oscilador harmônico quanto do oscilador anarmônico, levava em consideração um modelo físico simples, né, de bolas e molas, né, explicando a interação química, e as bolas explicando os átomos em si, né, atuando na formação da interação, né? E hoje o que a gente vai fazer é usar essa descrição, né? Eu vou passar aqui para a minha apresentação e a gente vai conversando, então, mais especificamente. Sempre lembrando para vocês que na hora que eu estou com a minha apresentação aberta, eu estou sem a minha tela, né? Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer, me chamem, né? Não adianta vocês tentarem se manifestar de outra forma que eu não vou ver. Tá bom? Apresentar agora a tela inteira. Muito bem. Cara, que dificuldade aqui. Pronto, deu certo, né? Então, vamos lá, gente, por favor, né? Esse aqui é o nosso famoso primeiro slide, né? Toda aula a gente apresenta para vocês. Na sequência do curso, a gente já viu de que maneira átomos se organizam, né, do ponto de vista da sua estrutura, né, entre elétrons e núcleo. A gente viu a descrição para o átomo de hidrogênio e para átomos polieletrônicos, a gente viu a descrição em função dos orbitais atômicos S, P, D e F, em função das camadas, e a gente viu também a descrição em função do acoplamento spin-órbita, né, o acoplamento Russell-Saunders, que leva em consideração o fato de diferentes elétrons na mesma região do espaço estarem circulando e podendo interagir entre si, interações essas que podem ser positivas, né? Interferências positivas ou negativas, né? O que nos dá a ideia de poder descrever os famosos microestados ou termos espectroscópicos, com suas respectivas degenerescências, né? E a gente viu de que maneira a gente pode ter transições com as suas regras específicas, né? Sendo que a principal delas é que eu só posso ter transições entre estados ou termos, singlete, sendo proibida a transição em estados de diferentes multiplicidades, né? Eu não posso ter transição de um estado singlete para um triplete e vice-versa, né? É possível imaginar uma pequena mistura disso, ou a gente vai discutir isso quando chegarmos lá em espectroscopia de emissão ou luminescência, né? Na sequência, a gente começou a falar das transições eletrônicas, tanto em átomos, quanto em íons, quanto em moléculas, né? De tal forma que a gente pôde descrever não apenas a teoria, né? A teoria do mecânico-quântica, né? Que prevê, né, a probabilidade de transição entre diferentes estados energéticos, quanto a gente viu as regras de seleção fundamentais, né, a chamada regra de ouro, né, que leva em consideração as transições por simetria, por orbital e Frank-Condon, né. A gente também falou um pouquinho sobre a parte experimental, falou um pouquinho sobre instrumentos, falou um pouquinho sobre como medir um espectro eletrônico, né? As principais regras associadas a esses espectros eletrônicos, né? Quando nós falamos de ligações químicas, a gente falou
né, da formação de orbitais moleculares, né, e logicamente a gente descreveu quem são os orbitais HOMO e quem são os orbitais LUMO, né, e as transições eletrônicas acontecem de um orbital HOMO para orbitais LUMO, né, sequencialmente colocados na estrutura da ligação química. Na sequência, a gente discutiu, na aula passada, né, o movimento harmônico simples, ou seja, começamos a discutir de que forma a gente descreve um modelo no qual átomos na estrutura de uma molécula podem vibrar, né, que é o movimento típico que acontece, né, a partir do fornecimento de energia para esse sistema, né? E aí eles entram num movimento harmônico, né, associado a essa vibração, esse deslocamento no espaço, né, com aumento e diminuição da distância de ligação ou com mudanças de ângulos na estrutura de uma molécula, e a cada um desses movimentos a gente tem uma energia associada, que é a energia vibracional. A gente descreveu essa energia, encontrou que esse valor é meio de Hν, né? E o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje é explorar um pouco mais a ideia associada a esse movimento harmônico simples, né? Ou seja, de que forma a energia E, né, que é igual a Hν, onde H é a constante de Planck e Ni é a frequência, né, que pode ser substituída por lambda, o comprimento de onda, da radiação associada, né, a esse movimento. Tá ok? Então, essa é a ideia do que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, né? Relembrando, né, a Juliana tratou isso com vocês, né, os famosos graus de liberdade são os movimentos possíveis para uma molécula, né, movimentos esses que a gente tem que ter muito claro para a gente, né, que eles têm que ser diferenciados. A partir do momento em que eu faço o movimento com a minha molécula, a posição final da minha molécula tem que ser, de alguma forma, diferente da posição inicial. Se isso acontece, então esse grau de liberdade ele é real, ele vai existir para a minha molécula, né? Lembrando que 3N, N é o número de átomos do sistema, 3 é o número de coordenadas, né? Definem o número total desses movimentos, né? E esses movimentos associados são os movimentos de translação, de rotação e de vibração, né? Trazendo esse exemplo aqui para a molécula de água, né? N é igual a 3, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, para mim, a molécula de água são conhecidos 9 movimentos. Que movimentos são esses, né? Então, a gente tem os movimentos de rotação, então eu tenho os eixos cartesianos, Z, Y e X, e eu vou ter a minha molécula de água girando em torno desses meus eixos, né? Então, os movimentos em torno de Z, de Y e de X, né? De tal maneira que esses movimentos de rotação, né, são reais porque a cada movimento a minha molécula de água se modifica em função da sua posição original. Os movimentos de translação envolvem você trasladar no espaço, né, a minha molécula como um todo, em torno dos eixos X, Y e Z. Então, cada um desses movimentos também é um movimento real, porque, ao final do movimento, a minha molécula está numa situação diferente, né? Em termos de espaço, em termos das suas coordenadas cartesianas, X, Y e Z. E, logicamente, a gente tem também os modos vibracionais, lembrando que você pode saber quantos modos vibracionais tem em cada sistema, fazendo essa pequena continha. Para uma molécula que não é linear, a gente vai ter 3N menos 6, onde esses 6 aqui são 3 rotacionais e 3 translacionais. Então, para minha molécula de água, eu tenho um conjunto de 3 movimentos de vibração que são possíveis, e aqui estão colocados os 3 movimentos. Um movimento de alongamento da ligação oxigênio-hidrogênio, né? Lembrando que esse movimento aqui, as duas ligações apresentam esse movimento em fase, né? Então, ele é chamado de estiramento simétrico, né? E o outro movimento, que tem uma energia diferente, né, desse aqui, eu tenho os alongamentos da distância de ligação oxigênio-hidrogênio fora de fase. Um em comprido, o outro em curta, e assim consecutivamente. Esse aqui também é conhecido como estiramento assimétrico.
e, por fim, eu tenho o movimento de dobramento de ângulo. Então, a gente tem um ângulo que é conhecido, né? Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, e há uma energia a qual, se eu forneço para a minha molécula, ela interage com essa energia e ela executa esse movimento. Então, é interessante que vocês tenham em mente que, quando eu tenho um copo de água, né, e radiação está batendo nesse copo de água, é bem provável que os coquilhões de moléculas de água dentro do recipiente estejam interagindo com as energias associadas a esses movimentos e elas estejam executando esses movimentos como um todo. Né? Não é muito comum, porque a radiação no infravermelho chega em pequenas parcelas aqui no nosso planeta. Né? A nossa atmosfera, ela atenua essa radiação, a não ser em situações nas quais a presença de outros componentes aumente essa absorção e a gente tem um problema associado, né, à absorção de radiação no infravermelho pela atmosfera terrestre, mas isso é outra história, tá ok? No caso do CO2, a molécula de CO2 é uma molécula linear. Então, lembrando que a Juliana mostrou isso também na semana passada, no caso da molécula linear, tem um movimento de rotação que é do eixo no qual a minha molécula está, né? Esse movimento de rotação é nulo, porque eu executo o movimento de rotação e minha molécula continua indistinguível da sua posição original. Então, esse movimento de rotação, para minha molécula linear, ele não é ativo, tá certo? Então, se eu quero saber, para uma molécula linear, qual é o conjunto de modos vibracionais, eu vou, então, calcular 3N menos 5. No caso do CO2, 3N é 9, menos 5 eu tenho 4. 4 movimentos vibracionais. 2 deles estão aqui, o movimento de estiramento simétrico das ligações carbono-oxigênio e o assimétrico das ligações carbono-oxigênio, né? E 2 movimentos de deformação, um no plano ZX e outro no plano YX. Ok? Então, está aqui, né, um pequeno resumo. Se eu quero saber o número de modos vibracionais associados a uma molécula, eu tenho que saber o número de átomos que tem essa molécula, N é esse número de átomos, e assim eu calculo. Qual que é o número de modos vibracionais que pode existir para a molécula de benzeno? A molécula de benzeno, ela tem 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, ela tem 12 átomos. 3 vezes 12, 36. Ela é uma molécula não linear, menos 6, 30. Né? Então, a minha molécula de benzeno tem um número total possível de modos vibracionais igual a 30. Então, o espectro vibracional completo deveria ter. Professor, mas a gente vê todos esses modos? Não necessariamente. Né? Vão existir modos que devem ser ativos, outros modos serão inativos, existem modos que são ativos no Raman, outros modos que são ativos no infravermelho, e assim consecutivamente. Professor, mas como é que eu vou saber então? Nós vamos saber, já já a gente vai apresentar isso para vocês, a gente consegue ter uma ideia geral de como isso é possível de saber, tá bom? No caso aqui do ácido ascórbico, né, o ácido ascórbico tem essa estrutura, você faz as contas aí, é C6H8O7, né, ou seja, tem um total de 21 átomos, o ácido ascórbico tem 57 modos vibracionais. E isso só piora, né? Só piora. Imagina uma proteína aí que tem aproximadamente 2.000 ou 3.000 Dalton de peso molecular, né? Essa proteína tem aí 5 a 6.000 resíduos de aminoácidos, faz as contas, né? Para nossa sorte, existem algumas regrinhas fundamentais que permitem que isso não apareça no espectro, e é muito legal, né? E parte disso é que a gente vai estar aprendendo aqui no nosso curso, né? A gente viu também na aula passada que
A molécula diatômica, né, ela tem essa descrição, essa aqui é a energia, né, associada ao meu sistema, né, então essa aqui é a aproximação do oscilador harmônico, né, essa aqui é a energia potencial e essa aqui é a energia vibracional, né. Então, no menor valor de energia eu tenho E0, que é igual a meio de HNI, né, e para cada valor, E1, E2, E3, eu tenho, né, múltiplos de meio de HNI. Então, aqui eu tenho 1,5 de HNI, 2,5 de HNI, lembrando sempre que a diferença entre cada um desses níveis na sequência vai ser sempre HNI. Tá ok? Lembrando sempre também que numa molécula diatômica, que só tem 2 átomos, e é linear, né, óbvio, eu tenho apenas um modo vibracional. Então, se eu pegar gás nitrogênio, né, colocar numa ampola e medir o espectro vibracional, eu vou ver uma banda. E essa uma banda está associada a um modo vibracional, que é o modo de estiramento e de compressão da ligação nitrogênio-nitrogênio. Tá ok? Então, está aqui na minha molécula diatômica, tem esse modo vibracional, e a energia potencial desse sistema de 2 átomos, ele depende basicamente da distância entre eles, né? Para grandes distâncias, a energia é zero, que significa que não há interação, mas quando eu vou aproximando, então, de alguns diâmetros atômicos, né, pensando no raio de Bohr, eu começo a ter forças atrativas que dominam essa interação, e essas forças atrativas, então, vão puxar, atrair esses 2 átomos um ao outro, de tal forma que eles vão passar por uma posição de equilíbrio, e nessa posição de equilíbrio eu tenho a menor energia associada, né, o menor valor associado. Para distâncias maiores a energia aumenta, para distâncias menores a energia também aumenta. Lembrando que aqui é a variação da distância, né? Então é isso que a gente entende a hora que a gente vê esse espectro aqui colocado. No modelo harmônico, a energia potencial é descrita por essa parábola, como a gente viu, né? E os autovalores correspondentes são esses aqui. A energia é V mais meio de H cortado, ou, né, V mais meio de HNI, onde esse Ni é H cortado que multiplica raiz de K sobre a massa reduzida da interação química entre esses 2 átomos, né? Do ponto de vista dos números quânticos, cada um, né, desses números quânticos envolve diferentes funções de onda vibracionais, e a descrição de cada uma dessas funções, como a gente viu na aula passada, envolve como solução polinômios de Hermite, né, que a gente já viu como é que a gente pode fazer para resolver o problema, né? E a energia potencial para a molécula, né, os efeitos atrativos e repulsivos acabam sendo balanceados no ponto de mínimo da curva. Então, aqui embaixo, eu tenho esse efeito que é balanceado. A energia tem o valor mínimo na interação entre esses 2 átomos. Mas conforme eu vou ou aumentando ou diminuindo a distância, diferentes situações vão acontecer com a minha molécula, né? Que situações? Se eu aumento a distância internuclear, a energia tende a aumentar por causa das forças atrativas, até o limite em que eles vão estar distantes o suficiente para que essa ligação química se rompa, para que ela deixe de existir do ponto de vista da interação, né? E, por outro lado, há pequenos deslocamentos da posição de equilíbrio fazem com que a minha energia cresça muito, porque eu começo a ter uma energia de repulsão acentuada em função dos 2 núcleos estarem se aproximando, os 2 núcleos dos 2 átomos ligados quimicamente, né? Então, em posições muito próximas, em distâncias muito próximas da posição de equilíbrio, o meu sistema ele é similar
ao modelo do oscilador harmônico. Mas, para valores maiores, eu começo a ter uma fuga considerável. E isso, matematicamente, me diz que eu não posso mais descrever o meu sistema como uma função parabólica, como uma função de segundo grau. Né? No modelo do oscilador harmônico, levando em consideração que, em vez do x, eu vou escrever q, que é a coordenada normal, ou seja, a distância, né, exata da ligação química na posição de equilíbrio, né, quando eu mudo do oscilador harmônico para o oscilador anarmônico, né, eu vou estar necessariamente usando um truque matemático, que é usar uma função expandida em série de potências, conhecida como função em série de Taylor. E aí eu aproveito para, nesse exato momento, perguntar para vocês, já ouviram falar disso em cálculo? Eu já ouvi por alto, professor, mas eu não estudei ainda. Se eu não me engano, isso a gente deve ver em cálculo 3 ou em EDO. Não faço ideia onde é que vocês vão ver. Meninas, vocês já viram isso? Eu não me lembro. Deixa eu gastar um pouquinho, né, de tempo, que vai ser aqui o seguinte, né? Quando eu faço uma expansão em série de Taylor, o que eu estou fazendo é pegar, por exemplo, como é que eu escrevo a função matemática de uma reta? É um polinômio de primeiro grau, né? X mais B, né? Exato, tá certo? Aí, se eu coloco isso graficamente, eu tenho um gráfico de y contra x, né? E eu tenho uma reta. Se eu quero expandir essa função agora para uma função quadrática, então eu vou escrever um polinômio, né, que tem uma dependência com o quadrado de x. Né? E aí ela deixa de ser uma reta e passa a ser o quê? Uma parábola. E se eu tenho uma função matemática maluca, qualquer, né, que eu não faço ideia do que ela pode ser, o que eu faço nesse caso? Eu uso uma função em série de Taylor. Essa é uma delas. Existem N funções para expansão em série. O que a série de Taylor me permite escrever? Me permite escrever, por exemplo, isso aqui. Ó. Nós vamos fazer uma expansão para energia potencial em função da minha distância, x. Né? Usando agora o Q, que é a coordenada normal. Então, eu vou usar, né, em primeira instância, dv dq. O que é o dv dq? É meu polinômio de primeiro grau. D2V dq2, o que é? Meu polinômio de segundo grau. E, consecutivamente, aqui é um polinômio de terceiro grau. E, na expansão, eu posso ir para 4, para 5, para 6. Né? No caso que a gente vai usar aqui, eu posso trancar, né, o meu polinômio no meu termo de terceiro grau. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, em vez de usar uma função matemática específica, primeiro grau ou segundo grau, eu uso uma função genérica, geral. Tá? E essa função genérica, ela tem termos em primeiro, em segundo, em terceiro e em N graus. Tá ok? Me permite imaginar que a minha função matemática para descrever, né, esse meu sistema vai ter as mais diferenciadas formas possíveis. Tá ok? Deu para entender? Deu sim, professor. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses termos aqui da nossa função, né, da expansão em série de Taylor. O primeiro termo é uma constante, que pode ser igual a zero a partir do referencial escolhido, ou seja, V0 é igual a zero. O segundo termo, a gente também considera zero, porque, matematicamente, né, ele é a derivada na posição de mínimo da função potencial. Né? Então, se eu estou olhando aqui, né, a derivada no meu mínimo é igual a zero. Isso aqui é a primeira coisa que a gente aprende lá em cálculo, né? Ou a segunda, sabe Deus. Tá? Então, dv dq vai ser igual a zero. E aí, então, o terceiro termo, ou seja, a derivada segunda do potencial na posição de equilíbrio, que mede a curvatura na posição de mínimo,
vai ser igual à constante de força K. Porque eu vou ter que a minha energia potencial, ou seja, V de Q, né, vai ser dada por 1 sobre 2 fatorial. Vocês já viram, né? A função fatorial, o que é? Né? 2 fatorial é 1 vezes 2. 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. E assim consecutivamente. Né? Então, 1 sobre 2 fatorial, que multiplica a derivada segunda da minha energia potencial em função da derivada segunda em função de Q. Né? E com Q elevado ao quadrado. E aí, então, isso aqui vai ser igual a meio de K, Q2. Né? O que implica dizer que no modelo do oscilador anarmônico, né, a gente tem, em primeira aproximação, isto aqui. O que implica dizer, então, que a derivada segunda da energia potencial em função de Q é a minha constante de força. Né? E no modelo do oscilador harmônico, a gente despreza os itens maiores. A gente não usa, né, o terceiro termo ou o quarto termo, e assim consecutivamente. Né? E as forças de atração e de repulsão, elas agem de modos diferentes. Eu comentei isso aqui, volto a comentar. Né? O aumento da energia dá-se de formas diferentes e com ordens de grandeza distintas. Tá certo? Por isso, os dois lados da minha função deixam de ser iguais como se fossem numa parábola. Tá? Lembrando sempre que a energia de atração, ela tem um limite, e esse limite é a energia associada ao rompimento da interação química entre os dois átomos. Né? E aí, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de descrever o meu sistema agora dentro de um outro modelo, que é o modelo da anarmonicidade. Então, é o modelo do oscilador anarmônico. E a anarmonicidade surge quando são considerados os termos de maior ordem. Né? Por exemplo, o termo de terceira ordem, a derivada terceira do potencial em função de Q. Tá certo? Porque, né, isso aqui equivale a dizer que a minha curva potencial não mais terá a forma parabólica. Né? Então, esse termo, diretamente, né, está associado à anarmonicidade mecânica, que modifica as funções de onda da equação de Schrödinger, e é responsável pela mudança das regras de seleção. A gente viu, né, na nossa conversa da semana passada com a Juliana, né, que são, no modelo do oscilador harmônico, são permitidas transições com ΔV igual a mais ou menos 1. Né? No modelo do oscilador anarmônico, são permitidas transições agora com ΔV mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, etc. E isso, então, permite, né, imaginar que eu possa ter as famosas bandas harmônicas no espectro, com valores próximos de 2 vezes, né, a transição fundamental, 3 vezes a energia da transição fundamental, e assim consecutivamente. Né? E essa anarmonicidade determina o valor exato das chamadas frequências harmônicas. A anarmonicidade elétrica determina a intensidade das bandas harmônicas nos espectros. E ela está diretamente ligada aos termos de ordem maior nas expansões em série de potências, tanto para momento de dipolo como para polarizabilidade. E essas duas expressões aqui, a gente não vai discuti-las agora, mas elas vão ser fundamentais para a gente entender o fenômeno de espectroscopia de absorção no infravermelho, que é o momento de dipolo, e o fenômeno de espalhamento Raman, que é a polarizabilidade. Tá ok? Vejam que ambas têm, no seu modelo básico, né, a expansão em série de Taylor para o entendimento das suas características. Tá ok? Mas a gente vai falar disso especificamente mais para frente. Tá? Para uma molécula de atômica, no modelo do oscilador harmônico, os valores em número de onda que a gente observa no espectro são dados dessa forma. Então, se eu tenho uma molécula, por exemplo, o gás nitrogênio, e eu vou e meço o espectro, faço a medida no infravermelho, o valor que eu vou observar aqui
infravermelho não vai ser, porque o gás nitrogênio não absorve na região do infravermelho, também vamos conversar isso depois. Mas, se eu faço a medida no Raman, né, o valor vai aparecer aqui diretamente em unidades de número de onda, tá ok? Onde o valor de ômega E pode ser substituído por esse termo aqui, 1 sobre 2πc, raiz de K sobre a massa reduzida, tá? Para uma molécula de atômica real, os valores observados no espectro são dessa ordem de grandeza, né? E aqui a gente já tem a aproximação do oscilador anarmônico, onde eu tenho o termo harmônico e essa aqui é a correção para o modelo do oscilador. Anarmônico, tá? Onde ômega-E é o valor da frequência clássica no oscilador harmônico e ômega-E-XE é a constante de anarmonicidade. Isso aqui vai se aplicar a qualquer observação experimental que a gente faça, né? A energia no ponto zero tem esse valor, G0, né? ômega-E vezes meio menos ômega-E-XE vezes 1 sobre 4, né? E a transição entre estados com número quântico vibracionais 0 e V será dada por, né, essa expressão. Ou seja, eu tenho a minha função, a frequência para G de V, né, e aqui o valor para G de 0, a diferença entre esses dois vai ser isso aqui é o valor que a gente observa no espectro, tá certo? Considerando a transição entre estados G1 e G0, que é o modo fundamental, eu vou ter, né, G1 menos G0, fazendo todas as substituições, vai ser ômega-E menos 2 ômega-E XE. Né? O primeiro termo aqui, né, que é esse aqui, corresponde à aproximação do oscilador harmônico, enquanto que esse segundo termo corresponde, né, à correção do modelo do oscilador anarmônico, tá certo? Então, o que a gente está vendo é isso. Esse aqui é o modelo do oscilador harmônico, esse aqui é o modelo corrigido para o oscilador anarmônico, né? Conforme eu vou aumentando o valor de V do meu número quântico vibracional, as distâncias entre os níveis vai diminuindo, tá certo? Porque esse valor aqui do termo corretivo, ele é negativo, né? Essa figurinha aqui está tirada do livro do professor Sala, né? As curvas potenciais e os níveis de energia para o oscilador harmônico e para o oscilador anarmônico, tá ok? O sinal negativo no segundo termo mostra que os níveis de energia vão ficando cada vez mais próximos à medida que o número vibracional aumenta, né? O potencial de Morse, né? Morse foi um fisicoquímico, né, que se dedicou a estudar curvas potenciais, né, e ele tem uma expressão que descreve com muita precisão a curva de energia potencial para um determinado sistema. A expressão tem, né, essa forma, né, onde, né, o valor de beta é dado por essa relação, lembrando que ômega-E é o valor experimental da frequência vibracional, né? E dE é a energia de dissociação, Q é a distância internuclear, tá ok? Então, aqui a exponencial é E elevado a isso, né? Tá bom? Então, para cada valor de Q, né? Ou seja, para cada valor de distância entre os dois átomos, você gera um valor de energia potencial e você consegue, então, montar um diagrama de energia para cada Q, um valor de V, né? Lembrando sempre que esse diagrama aqui é V aqui contra Q aqui. Ok? Falando das vibrações propriamente ditas, né, a gente até agora aqui só falou da vibração de estiramento da ligação, né, numa molécula diatômica, tá certo? Mas em moléculas com mais de 2 átomos, a gente tem vários possíveis movimentos associados
né, a estrutura daquela molécula, e, logicamente, o número de vibrações depende do número e da configuração da minha molécula, né? A gente chamou a atenção que eu tenho os movimentos vibracionais, movimentos rotacionais e movimentos translacionais, tá certo? Para a gente aqui é importante agora discutir os movimentos vibracionais. Então vamos chamar a atenção. Se vocês forem para a literatura, vocês vão encontrar um mais variado conjunto de formas que vocês podem usar, né, para discutir, para chamar atenção ou para exemplificar os diferentes movimentos. Você tem diferentes movimentos, tais como estiramentos, então a sua ligação química entre dois átomos, ela aumenta e diminui, né? E esses movimentos, eles podem ser simétricos ou assimétricos, se eu tenho 3 átomos em vez de 2, né? E eu posso ter diferentes deformações, eu posso ter deformações no plano da minha molécula, eu posso ter deformações fora do plano da minha molécula. E nessas deformações eu tenho diferentes possibilidades. Aqui é o modo de rocking, é o modo de twisting, é o modo tesoura, o modo de wagging, que a gente chama, né, que é o modo de pêndulo, né, os dois, as duas ligações indo para frente e para trás, né? Então você tem diferentes formas, né? De novo, né, esse aqui é um outro modelo que a gente chamou, que a gente achou, né? Esse aqui ainda é outro modelo. Então, o modo de tesoura, né, que você abre a ligação, como se você estivesse usando uma tesoura para cortar, né? No plano e fora do plano, né? E assim, cada um deles que a gente viu aí, né? Eu achei esse trabalhinho bem bonitinho, né? Para o clorofórmio, né? E aqui você tem, então, o estiramento simétrico carbono-hidrogênio, perdão, os verdes são o cloro, né? Eu tenho aqui o estiramento simétrico carbono-cloro, eu tenho deformação de ângulo, onde os cloros estão diminuindo o ângulo original, né? Eu tenho uma deformação de ângulo associado, né, a um estiramento da ligação, né, carbono-cloro, que muda o ângulo de outros, da estrutura da minha molécula, e assim consecutivamente, né? Aqui eu tenho 1, 2 e 3, 5, então seriam 15 movimentos, tirando os 6, eu tenho 9 possíveis movimentos associados a essa minha molécula, né? E aí, como é que eu faço para definir a atribuição vibracional? Porque, na prática, o que a gente faz é isso, né? A gente usa as técnicas de espectroscopia vibracional, ramo infravermelho, para a gente poder entender, né, as suas características vibracionais. Não apenas para eu poder dizer que aquela é a molécula com a qual eu estou trabalhando, como eu posso dizer, né, que naquela molécula quais são os principais modos vibracionais, ou seja, quais são os principais movimentos que eu estou observando e que eu possa usar, né, como ferramental de identificação daquela molécula. Tá? E para fazer essa atribuição vibracional, né, eu tenho 2 modelos, 2 formas que eu posso trabalhar. A primeira delas é usar a aproximação dos osciladores desacoplados e o outro modo, que é a análise de coordenadas normais. Tá bom? Vamos começar falando do modelo da aproximação dos osciladores desacoplados. Tá? Esse modelo da aproximação dos osciladores desacoplados é um modelo que usa um nome pomposo, né, para a gente fazer uma aproximação absolutamente simplória. Ou seja, a minha molécula como um todo, ela pode ser descrita por cada uma das ligações químicas que eu tenho na sua estrutura. Tá ok? Eu posso, por exemplo, dizer, então, que na minha molécula eu tenho a ligação química carbono-cloro e a ligação química carbono-hidrogênio. Tá?
Eu posso dizer que essa estrutura vai ter deformações de ângulo carbono-cloro, deformação de ângulo carbono-hidrogênio, né? Cloro. Ok? Então, eu reduzo o universo da descrição para grupos funcionais presentes na estrutura da minha molécula, né? A vibração carbono-hidrogênio ela é muito comum, aproximadamente 20 milhões de compostos conhecidos têm a ligação carbono-hidrogênio. Então, não é uma ligação muito comum, né, de ser usada para identificação, mas, via de regra, a gente acaba usando. Uma molécula como essa, né, acaba sendo importante, porque só tem uma, né, ligação carbono-hidrogênio, tá certo? E o que a gente faz usualmente é usar tabelas de frequências onde estão listados os valores em faixas, né, para as diferentes ligações químicas, ou buscar trabalhos publicados na literatura que já tenham atribuições vibracionais de moléculas similares, ou que tenham grupos funcionais similares. Então é comum, por exemplo, pegar umas tabelas como essa aqui, né, na qual eu tenho, por exemplo, na estrutura da minha molécula, uma ligação enxofre-enxofre, ela deve cair, né, enxofre simples enxofre, nessa faixa de 430 a 550. E ela aparece com uma banda forte no rama e uma banda fraca no infravermelho. Ok? E assim consecutivamente. Carbono-cloro, carbono-enxofre alifático, aromático, ligação oxigênio-oxigênio em peróxido, e por aí vai, né? Então, essas ligações todas, elas aparecem tabeladas. E por que elas têm faixas? Porque, se vocês lembrarem, a frequência vibracional, ela depende, né, da massa reduzida. Na verdade, ela depende de uma relação entre a constante de força, o grau de interação química, dividido pela massa reduzida. Se nessa massa reduzida desses dois átomos tem outros átomos pendurados, você vai modificar esses valores, né? E se eu tenho grupos associados a essa ligação química, que são retiradores de elétron ou, né, são doadores de elétrons, isso aumenta ou diminui a interação química. Logicamente, isso se reflete, né, em mudar de posição a frequência vibracional daquele determinado par de átomos interagindo. É por isso que vocês vão encontrar, por exemplo, a carbonila. Não está aqui. Será que está no segundo? Está aqui, né? A carbonila, ela aparece numa faixa que vai de 1.600 a 1.850. Lembrando que a carbonila associada ao CO2, você vê esse modo em 2.300 centímetros a menos 1. Tá ok? E por aí afora. Tá bom? Então, é muito simples de você fazer esse tipo de trabalho, pelo menos para as bandas principais que você queira ver na estrutura da sua molécula. Agora, fazer um trabalho de atribuição completo, né, separar, observar todas as bandas e tentar encontrar, né, a qual movimento vibracional a referida banda está associada, isso é um trabalho muito mais complexo, né, e muito mais extenuante do ponto de vista prático, porque requer você observar, né, um número significativo de moléculas similares com características similares e diferentes, né, para você fazer esse trabalho. Tá ok? Isso aqui é bem interessante, não acabei de falar para você. Se você tem diferentes grupos químicos associados à interação química com a carbonila, esses grupos aqui com certeza vão modificar, né? Se essa carbonila está associada, por exemplo, a um ácido graxo, né? Então aqui eu tenho um OH, tá certo? Ou se eu tenho aqui um CH3, ou se eu tenho aqui um cloreto, e por aí vai. Ou um aminogrupo, isso aqui é um aminoácido, né? E assim, consecutivamente, você passa a ter diferentes valores nos quais você define a frequência vibracional C dupla O. Ok?
Uma outra abordagem desse contexto é você quebrar a sua molécula em pedaços menores, né? Aqui o exemplo típico, o ácido salicílico, ele pode ser descrito como uma combinação de diferentes estruturas. O ácido benzoico, você pode ver só um benzeno monossubstituído, o fenol, que é um benzeno substituído, o ácido fórmico de novo. E aí, para cada um deles, procurar as atribuições vibracionais. E ver nas atribuições vibracionais de cada um deles as principais bandas nas principais regiões que você também vê para o ácido salicílico. Tá ok? Então, essa também é uma forma bastante razoável, né, de você fazer uma atribuição vibracional. Tá? E, por fim, né, o modo, na verdade, mais exato, né, para você fazer a atribuição vibracional é a análise de coordenadas normais, tá certo? A gente não vai fazer isso aqui, né? Como eu já falei, isso aqui é tema de metade da minha disciplina na pós-graduação, né? É aprender a fazer isso aqui, né? E depois fazer isso aqui para uma molécula, né? Experimentalmente, né? E aí você tem uma série de etapas para você obter, né, a energia associada ao movimento vibracional. A primeira delas tem que encontrar qual é o grupo de ponto a que pertence a sua molécula, construir a matriz das coordenadas internas, construir as coordenadas de simetria a partir do operador de projeção, construção da matriz de energia potencial e de energia cinética, e resolver as equações seculares, né? Isso é muito legal porque, primeiro, né, a gente vai usar para fazer isso aqui uma linguagem matemática que não é muito comum, né, que é a mecânica matricial, né? A gente vê de passagem, né, algumas das coisas a gente acaba precisando, né, aprender para fazer isso aqui, né? Então você determina a molécula, o seu grupo de ponto, aplica na sua molécula as operações de simetria, né? Daqui você então determina as matrizes U e a sua matriz transposta, né? Que são as matrizes referentes às posições no espaço, né? De cada um dos átomos. A partir disso aí você calcula as matrizes G e F, né? As matrizes de Wilson, né? Lembrando que a matriz G, né, ela te permite calcular a energia potencial e a matriz F, a energia, é o inverso. Matriz G, a energia cinética e matriz F, a energia potencial, né? Isso aqui na literatura é conhecido como Normal Coordinate Analysis e, logicamente, para você calcular as matrizes G e F, você precisa, a partir das operações de simetria, escrever um conjunto de vibrações que você imagina que possa estar acontecendo com a sua molécula. E essa é a arte, né, associada ao cálculo das coordenadas normais. Né? Você, para a sua molécula, idealizar qual ou quais vibrações e qual ou quais átomos estão associados àquele conjunto de vibrações. Essa investigação leva em consideração coordenadas cartesianas, coordenadas internas e a transformação entre uma e outra, coordenadas de simetria e as coordenadas normais de vibração. Né? E aí, por fim, a gente resolve esse determinante secular, né? Onde G e F, né, estão associados às matrizes G e matriz F de Wilson, né? A matriz F com a constante de força e a matriz G com a massa, como eu chamei a atenção, energia potencial, energia cinética. Né? A resolução da equação circular dá-se dessa forma, né? E eu preciso encontrar as raízes lambda que correspondem às frequências vibracionais, né? Onde a raiz lambda aqui é uma relação entre a constante de força e a massa. Tá ok? Então, na prática, o que a gente faz é isso. Eu pego a minha molécula, obtenho os espectros, dos espectros eu volto para a estrutura dela e a partir da estrutura, né, eu faço todas as contas para dizer o que cada uma dessas bandas observadas no espectro dizem respeito. Tá certo? Então, para isso, né, isso aqui é o diclorometano, né, o CH2CL2, a gente resolve
equações matriciais como essas que estão aqui, tá certo? Isso é bastante interessante, porque isso aqui você tem que fazer no braço, não existe programa associado para fazer isso aqui, né? Então é bem legal, né? É claro que você pode usar, por exemplo, falando isso agora para o Fred, né, que vai entender um pouco melhor, eu posso usar o output do Gaussian, né, para colocar, né, as posições x, y e z para cada átomo a partir de cada operação de simetria para calcular isso, né? Para a espécie de simetria A1, para a espécie de simetria A2, B1, B2 e assim consecutivamente. Mas não tem jeito, isso aqui tem que ser feito no braço. E como eu falei, isso aqui a gente faz no nosso curso lá na pós-graduação, isso aqui requer um pouco já de conhecimento e de trabalho, né, nessa área, para que você entenda minimamente o que você está fazendo, senão, nada feito. Tá ok? Era isso, né? Tanto no Raman quanto no infravermelho, a gente pode usar esses dois métodos, né? O método dos osciladores desacoplados, para fazer uma atribuição que a gente chama de tentativa, né? Ou você pode usar o cálculo de coordenadas normais para fazer a atribuição vibracional, né? Para você encontrar, então, a melhor descrição para cada uma das bandas nos espectros Raman infravermelho que você observa. Tá ok? Essa aula de hoje vocês encontram principalmente nesses 3 livros. Esse livro aqui do Foyle Miller é muito legal, porque ele traz, né, tabelas, né, para espectros Raman, né? O Nakamoto traz isso, mas para compostos de coordenação, isso aqui traz para compostos orgânicos de maneira geral, né? Então você tem aí um conjunto bem completo para você fazer as suas observações de atribuição, tá? E o livro do Sala, é óbvio, né? É isso, né? Eu agradeço a paciência de vocês, a aula de hoje foi bem curtinha, né? Eu espero que a gente tenha conseguido minimamente capturar alguma coisa, né, para que a gente possa, no futuro próximo, trabalhar um pouco melhor essa história, né? Eu vou saindo aqui da minha apresentação, né, e aí eu vou fazer a famosa pergunta, né, que alguém tem alguma dúvida? Ótimo, professor. Eu acabei não olhando ali o último slide da bibliografia, mas para essa aula de hoje, o senhor recomenda alguma leitura específica, algo do tipo? Olha, cara, esse tipo de abordagem aqui você não vai encontrar em livro nenhum, essa é a verdade, né? Não, pois é, por isso até que eu pergunto, né? porque eu já procurei, não encontrei. Mas, assim, o livro do Nakamoto e o livro do Miller, né? Só que no livro do Nakamoto você encontra essa descrição em aproximadamente 500 páginas. Então é difícil você fazer uma leitura, né? A mesma coisa no livro do Miller, né? Você encontra uma descrição complicada, é que nem o livro do Wilson. Não sei se já teve a chance de olhar o livro do Wilson, que ele fala sobre a atribuição dos modos vibracionais do benzeno, né? Mas são 400 páginas que você tem que ler para você minimamente entender o que significa no conjunto de atribuições para a molécula de benzeno, né? Então, eu acho que talvez, né, fazer uma leitura, primeiro geral, no livro do Miller, né, e no livro do Barrow, né, nessa parte de atribuição vibracional, mas tem muito pouca coisa, né? Tem muito pouca coisa, tá certo? Como a gente traz aqui como informação, né, para vocês, tá certo? Isso aqui são 30 anos de experiência. Resumidas em uns slides, né? Tá? Claro, né, eu evito de falar isso, porque eu já tive muito problema, né, mas isso aqui eu estou falando para quem tem o interesse de fazer isso, né? Por exemplo, quem está trabalhando com síntese orgânica e está interessado em saber se a reação de benzeno com ácido nítrico deu certo,
né? Você faz um espectro infravermelho do seu produto só para ver se você tem uma banda de NO2 no espectro. Sim, eu já vi essa questão em livros abordando questões de cromófilos em química orgânica, né? Né? E aí você vê, a banda está lá, então deu certo a sua reação, tá certo? Agora, o tipo de trabalho que a gente faz, o que a gente, né, tem a preocupação de tentar fazer e de tentar ensinar para os outros uma vez que você substitui o seu benzeno em uma posição, né, que perturbação vibracional isso traz? O que muda no espectro do benzeno? Porque vai mudar não apenas o aparecimento de mais uma banda, ou N outras bandas, mas vai mudar posições da sua banda original. Então, por exemplo, a banda de respiração do anel do benzeno, né, que é uma quando o benzeno está puro e que a outra quando ele está substituído, né, se essa substituição tira a densidade eletrônica ou adiciona a densidade eletrônica, então a frequência vibracional vai se deslocar para cima ou para baixo em relação ao valor inicial. Então, esse tipo de discussão, ela aprimora o seu trabalho, ela traz luz à descrição, né, do seu experimento, né, porque te ajuda a descrever da melhor maneira possível o teu objetivo final, o seu composto. Tá? Então, você pode fazer um trabalho, desculpe a expressão, né, chula, você pode fazer um trabalho porco, né, um trabalho simplório, ou você pode enriquecer e muito a discussão do seu trabalho fazendo uma descrição dos pormenores do seu espectro vibracional. E é só uma questão de você procurar as informações, entendeu? Né? Então, realmente... Mas é muito complicado, né? São poucos os livros que trazem esse tipo de observação. O próprio livro do Sala não traz, né? Eu espero que um dia, na hora que eu termine o meu livro, eu consiga ter, né, essas informações colocadas de uma maneira simples e objetiva para que as pessoas possam fazer o melhor uso possível. Tá? Mas está difícil. O senhor está escrevendo uma bibliografia? Tô. Gostei. Na verdade, eu estou tentando transformar esse meu conjunto de slides e transparências em um material bibliográfico. Entendi. Interessante a ideia. Quando o senhor publicar, manda um e-mail lá para a gente. Quem sabe? Quem sabe? O problema de mandar um e-mail é que a gente tem que comprar, né? Porque senão vai estar pirateando o próprio livro. Mas eu sei da dificuldade. Eu sou um que, de uma certa forma, incentivo fazer o pirateamento, né? Eu, lá no curso de Química das Soluções, eu forneço para os alunos o PDF do livro. Né? O livro do cara, o livro do Brown, está custando quase R$400, caramba. Pois é. Né? Então, eu tentei comprar os livros na época, eu lembro, e não dava. Então, realmente é difícil. Né? Acho que de química eu só comprei 2 livros. Aquele handbook, né, de materiais, reagentes e soluções, e o livro do Harris, esse daí de simetria e espectroscopia. São 2 livros que eu comprei. Só que assim, eu também comprei parcelado. O livro do Harris que eu tenho, ele é de segunda mão, mas assim, tá ótimo, mas é de segunda mão. Então, assim, comprar um livro... E uma outra abordagem é essa, né? Você se dedicar a comprar os livros de segunda mão, né? Os meus livros são todos impressos, eu imprimo. E o handbook que eu tinha, que eu achei que ia ser pequeno, mal cabe na estante. Eu não sei por que handbook, né? Mas tudo bem. Não, o meu é pequenininho. É aquele amarelinho, eu esqueci o nome do autor agora, alguma coisa com P, eu não lembro. Eu peguei um handbook de físico-química para me ajudar na parte da iniciação científica. O trem mal cabe na minha estante. Eu tenho um handbook... Parece aquele McMurray lá da... um handbook de física e química, que são 10.000 páginas. Pois é. Né? Não cabe. Deviam trocar de handbook para outro nome. Que aí esse handbook, inclusive, ele acho que é a edição 85, 86, já está na edição 110. Né? São aqueles pocket editions que não cabem no bolso, né? Que tem que carregar num caminhão.
Mas é isso, gente. Eu sugiro, né, uma lidinha, né, uma tentativa de compreensão, tá certo? Uma leitura no material bibliográfico que eu passei para vocês aí, tá certo? Mas eu sei do grau de dificuldade, né? Na semana que vem, a gente vai ver a teoria de espectroscopia na região do infravermelho. E, logicamente, várias das coisas a gente vai rever, né? E vai ter que voltar a falar e, né, relembrar várias coisas para que a gente possa entender, né, o fenômeno principal, né, porque é a técnica mais difundida, tá certo? Laboratórios de norte a sul, leste a oeste no planeta usam espectroscopia no infravermelho, né? Vocês repararam que eu estou chamando de espectroscopia no infravermelho, ou na região do infravermelho, né? Se vocês lerem por aí espectroscopia de infravermelho, fode, viu? Porque já começou errado. Então, é isso, tá? Como eu falei, né, o primeiro trabalho, né, vocês que me entregaram, né, então, a Gabriela, a Júlia não entregou ainda, mas, né, e o Frederico, eu coloquei lá as observações sobre o trabalho, então vocês leiam lá e completem, né, a intenção não é da nota, a intenção é que vocês façam o melhor trabalho possível, que vocês aprendam com o trabalho, né? Então, por isso, as observações e a ideia de vocês completarem o trabalho, né? Tá bom? Se ninguém tem mais nada a comentar ou a perguntar, a gente vai encerrando por aqui. Tenham todos uma Obrigada, boa... professor. Eu vou te enviar o trabalho esse final de semana, tá bom? Tá bom. Eu vou parar a gravação aqui, tá bom?